Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Então, tô gravando aqui a aula da sala de aula mesmo aqui com os meninos do presencial, certo? E a nossa proposta de aula hoje vai ser estudar linguagem figurada, tá? Só que por ser um conteúdo extenso, que tem muitos detalhes, eu dividi ele em partes. Então essa vai ser a nossa primeira parte da aula, certo? E vamos lá. Então, a linguagem, ela é o maior instrumento de interação entre sujeitos socialmente organizados, certo? Isso vai acontecer porque ela possibilita que as pessoas troquem ideias, né? A circulação de saberes se movimente, né? E faça intermediações entre todas as formas de relações humanas, né? Todas as interações. Então, quando a gente quer se expressar verbalmente, né? Seja de maneira oral, que é a fala, ou na forma escrita mesmo, a gente vai recorrer às palavras, expressões e enunciados de uma língua, né? Os quais atuam em dois, né, planos de sentido distinto, que a gente vai estudar aqui, que é o denotativo, né, que vai ser o sentido literal da palavra mesmo, da expressão, do enunciado, e o conotativo, que a gente vai chamar de sentido figurado da palavra, certo? Então vamos aqui, ó. A denotação é quando a linguagem ela vai estar no sentido denotativo, né? Isso significa que ela está sendo utilizada no seu sentido literal, ou seja, no seu sentido real mesmo, no sentido que a palavra recarrega mesmo o significado básico da palavra, certo? Da palavra, expressão, enunciado, enfim. Então, em outras palavras, o sentido denotativo é o sentido real mesmo, é o que está dicionarizado, o que está no dicionário, o sentido real mesmo da palavra, tá? Então, de maneira geral, o sentido denotativo, ele vai ser utilizado na produção de textos que tenham função referencial, tá? Que o objetivo vai ser transmitir informação, argumentar, orientar, que nem uma reportagem, uma resenha, porque assim, numa reportagem, num artigo de opinião, numa bula de remédio, você precisa ter a linguagem mais clara e objetiva possível. Aquilo que você está falando é o sentido real e pronto, acabou, tá? Eu não posso colocar aqui um sentido interpretativo para gerar confusão, certo? Então, o sentido denotativo é o que é usado de fato numa receita, numa bula de remédio, tá? Justamente para orientar, é o sentido de referencial, tá? Para poder orientar as pessoas, para que as pessoas leiam. Exemplo, vou pegar aqui o manual de um aparelho eletrônico aqui, ele precisa me explicar de uma forma bem objetiva, né? Que tenha de fato um sentido real. Imagina se numa bula de remédio tivesse meio interpretativo. Isso aqui quer dizer isso? Não, eu preciso ser real no que eu tô falando, tá? Agora já a conotação, peraí, antes de mais nada, deixa eu dar exemplo. Aqui, exemplo aqui, ó. A professora pediu aos alunos que pegassem o caderno de geografia. A polícia capturou os 3 detentos que haviam fugido da penitenciária de Santa Cruz do Céu. Aqui são sentidos reais, não a interpretação. Ai, capturou, o que é que significa isso? Não, capturou está no seu sentido denotativo mesmo. Capturou no sentido de capturar, no seu sentido real, tá? Como eu digo aqui, amor, uma forte afeição por outra pessoa, nascido de laços com sanguinidade ou de relações sociais. Aqui está falando no seu sentido real, tá? É quando o sentido ele é objetivo, estou falando isso, é isso mesmo, tá? Já a conotação é quando a linguagem ela vai estar no sentido conotativo. O que é que significa? Que ele vai estar sendo utilizado no seu sentido figurado, né? Ou seja, aquela cujas palavras, as expressões ou os enunciados, eles vão ganhar um novo significado, né? Dependendo da sua situação e do seu contexto, tá? Então, o sentido conotativo, ele modifica o sentido denotativo, que é o literal das palavras e expressões, tá? Então, sentido denotativo, nunca esqueça, é o sentido real das palavras. Já o conotativo é o sentido conotativo, sentido figurado, certo? Exemplo aqui que eu selecionei, ó. Então,
De maneira geral, é possível encontrarmos o uso da linguagem conotativa nos gêneros discursivos textuais primários, ou seja, nos diálogos informais do cotidiano, certo? Então, porém, são nos textos secundários, ou seja, aqueles mais elaborados, como os literários, os publicitários, que a linguagem conotativa ela aparece com maior expressividade, tá? Então, a utilização da linguagem conotativa nos gêneros discursivos, literários e publicitários, né, vai ocorrer para que possa atribuir mais expressividade às palavras, tá? Então, o sentido conotativo é justamente isso, para dar uma expressividade nas palavras, certo? Para poder causar um efeito diferente no sentido, enfim. Ó, exemplo aqui, exemplo. Leia um trecho do poema Amor é Fogo que Arde Sem Se Ver, de Luís de Camões, tá? Eu separei aqui porque é um dos poemas que eu mais amo, assim, de paixão, porque é o clichêzão da literatura brasileira, tá? Mas assim, tem um sentimentalismo muito grande por fora, por dentro disso e por fora, que a interpretação é muito massa. Luís de Camões, ele foi incrível a usar aqui. Exemplo. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. É nunca contentar-se de descontente. É um cuidar que se ganha e se perde. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter por quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se ao contrário em si mesmo é o amor? Tá? Então percebam que, como assim o amor é um fogo que arde sem se ver? Como é que é uma ferida que não se sente? Como é um contentamento? O que é um contentamento descontente? Como é que é uma dor que desatina, mas sem doer? Tá? Então é justamente isso. O poder do sentido da conotação é justamente isso, é dar expressividade às palavras. É por isso que a gente vai encontrar muito isso em poemas, em poesias, em toda a área literária. É para justamente dar esse poder de dar as expressões às palavras, certo? Tá? Então, as figuras de linguagem, também chamadas de figura de estilo, né? Eles vão ser recursos estilísticos, né? Usados para dar maior ênfase à comunicação e torná-lo mais bonito, tá? Então, dependendo da sua função, elas vão ser classificadas em... Hoje, essa parte 1, a gente só vai ver figuras de palavras semânticas, tá? Depois a gente vai ver figuras de pensamento, de som, enfim. Mas essa parte 1 dessa aula, a gente só vai ver as figuras de palavras, tá? Ou semânticas. Então, essas figuras de palavras, elas vão estar associadas aos significados das palavras. Que a gente vai ver aqui a metáfora, a comparação, a metonímia, a catacrese, a sinestesia, a perífrase, certo? A gente vai ver aqui um por um com calma. Então, vamos lá. A gente vai ver que a primeira e mais famosa, que é a metáfora, né? A metáfora, gente, ela vai representar uma comparação de palavras com significados diferentes, certo? Exemplo, a vida é uma nuvem que voa, né? Como a vida é como uma nuvem que voa. A gente viu aqui o exemplo aqui do quadrinho, ó. Fala uma coisa romântica. Meu amor é uma caravana de rosas, vagando do deserto inefável de paixão. Uau, agora traduz. Aí você tá querendo demais, tá? Quando ele fala assim, ó, meu amor é uma caravana de rosas, vagando no deserto inefável de paixão. Olha aí a comparação que ele fez aqui, tá? Só que a gente vai ver a diferença entre a metáfora e a comparação, porque é um pequeno detalhe, gente, que vai fazer vocês diferenciarem a metáfora da comparação, tá? Porque muita gente em prova, em atividade, confunde muito com o outro, porque os dois são muito parecidos, tá? Mas vocês vão perceber aqui que é só um detalhe que vai diferenciar eles. Olha aqui, ó. A comparação. Já a comparação,
ela vai ser chamada de comparação explícita, né? Que é o contrário da metáfora. Porque nesse caso, eles vão ser usados conectivos de comparação. Então, como, assim, tal qual, tá? Percebam que é a diferença. Se eu disser assim, ó, meu amor é uma caravana de rosas, é uma metáfora. Eu estou dizendo que o meu amor é isso. Agora, se eu dissesse assim, meu amor é como uma caravana de rosas, já seria uma comparação, tá? Percebam, gente, que vai ser só esse detalhe que vai separar metáfora da comparação. Então, em uma atividade, você vai colocar lá, isso aqui é comparação. Aí, quando eu vou ver, não, isso aqui é metáfora. Tia, mas tá aqui, ele tá fazendo a comparação do sentimento dele. Mas percebam o quê? Na comparação, a gente tem o quê? Esses conectivos, que é o como, assim. Quando eu uso esses conectivos, vai ser a comparação. Se eu não usar, vai ser o outro, certo? Exemplo aqui, ó. Seus olhos são como jabuticabas. Se eu dissesse assim, seus olhos são jabuticabas, é o quê? É uma metáfora. Agora, se eu disser, seus olhos são como jabuticabas, já é uma comparação. É totalmente diferente eu dizer que isso, ou é isso, é como outra coisa, tá? Olha aqui o quadrinho que eu coloquei. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Amor é como motor de carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Entendi. Entendeu? Agora, se eu dissesse assim, o amor é uma flor. É o quê? Metáfora. Agora, se eu digo o amor é como uma flor, uma comparação. Então, nunca esqueçam disso, gente. É esse pequeno detalhe que faz muita gente errar em prova, em atividade. É só por conta desses conectivos de comparação. Se tiver o como, assim, tal qual, vai ser a comparação, tá? É a mesma coisa, eu vou dar esse exemplo aqui. Se eu dissesse assim, a vida é uma nuvem que voa. Metáfora. Agora, se eu disser, a vida é como uma nuvem que voa. Comparação, tá? E a outra figura de linguagem que a gente vai ver aqui, gente, é a metonímia. O que é a metonímia? A metonímia é a transposição de significados, né, considerando a parte pelo todo. Exemplo aqui, costumava ler Shakespeare. Ele costumava ler as obras do Shakespeare, não Shakespeare, certo? Aqui o quadrinho que eu coloquei, é do Chico Bento aqui. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O meu pai só tem um boi, mas ele tá inteirinho. Entendeu? Ele usou aqui a parte pelo todo. Quando a gente fala cabeças de boi, não é que ele tem só a cabeça do boi, os bichos mortos só a cabeça, né? É o animal todo. Só que aqui, é por isso que a gente chama de metonímia, tá? É a parte pelo todo. Gente, quem tiver com a gramática, abre na página. Lembrando que todo esse conteúdo, ele vai estar nas páginas 433, 434, 435 e 436, tá? Então, vamos ver aqui, a metonímia, a gente vai ter alguns exemplos. Aqui, exemplos de metonímia de vários tipos. A parte pelo todo, ele possuía inúmeras cabeças de gado. A palavra cabeças, né, no caso, ele se refere ao boi inteiro, né? E não só a cabeça do boi mesmo. A causa pelo efeito, o exemplo aqui de frase, consegui comprar a televisão com meu suor. Ele comprou, de fato, a televisão com o suor dele. Ele pegou o suor e trocou pela televisão? Não, a palavra suor ela vai se referir ao trabalho dele. Eu comprei com o meu suor, significa que eu comprei com o meu trabalho. Não que ele juntou todo o suor dele e comprou a televisão, tá? O autor pela obra, muitas vezes li Camões. Ele leu o próprio Camões, a pessoa? Não, ele leu as obras do Camões, certo? O inventor pelo invento. Por que esperar? Pegue no seu Graham-Bell e fale com ela. O Graham-Bell é o nome da pessoa que inventou o telefone, tá? É por isso que ele fala, pegue o seu Graham-Bell, pegue o telefone, tá? A marca pelo produto. Meu pai adora tomar Nescau com leite. Ele toma, de fato, Nescau, a marca Nescau?
Não, ele toma o chocolate em pó, que é a marca Nescau, tá? É por isso, exemplo, vou tomar uma Coca-Cola. Você vai tomar a Coca-Cola? Não, você vai tomar o refrigerante de cola, que a marca é a Coca-Cola, tá? É por isso que a metominha, a gente usa a marca pelo produto, o inventor pelo invento, o autor pela obra, a causa pelo efeito, certo? Como aqui também, ó, a matéria pelo objeto. Passou a vida atrás do vil metal, né? No caso, o metal vai se referir ao dinheiro, tá? Metal, as moedas, dinheiro. O singular pelo plural. O cidadão foi às ruas lutar pelos seus direitos. A palavra cidadão, ela está no singular, mas ela vai se referir a vários cidadãos, entendeu? Vários cidadãos. O concreto pelo abstrato. Natália, a melhor aluna da classe, tem ótima cabeça. A palavra cabeça aqui, né, ela está sentindo em relação à inteligência, tipo, fulana é a cabeça da turma. Não é que ela é literalmente a cabeça da turma. A gente diz cabeça por ser líder, por ser mais inteligente, certo? O continente pelo conteúdo. Exemplo, eu quero um copo d'água. O copo ele não é feito d'água, é um copo com água, mas a gente fala copo d'água, certo? É o continente pelo conteúdo, tá? E o gênero pela espécie. Os homens cometeram barbaridades. Então, exemplo aqui, ó, o gênero pela espécie. Os homens cometeram barbaridade. Quando a gente fala homens, a gente sabe que homens é humanidade, não exclusivamente homens, seres do sexo masculino, mas humanidade em geral, tá? Então, essa é a metominha, o todo, a parte pelo todo, certo? Já a catacrese, né, ela vai representar o emprego impróprio de uma palavra porque a gente não tem alguma mais específica. Exemplo, embarcou há pouco no avião. A gente sabe que embarcar, ele vem de embarcações, né, de fato, de colocar-se a bordo num barco. Mas como não tem outro termo, a gente acaba utilizando embarcar. Exemplo aqui, ó. O senhor poderia me ajudar? Estou meio perdida, tipo, bala perdida. A gente não tem nenhum outro termo para falar, para se designar ao ato, né, de uma bala, a gente usa bala perdida. Por isso que ele falou assim, eu tô aqui perdida, entendeu? É justamente porque a gente não tem algum outro termo para designar, certo? Por isso que embarcou no avião, porque não existe, a gente não tem uma outra palavra própria mais específica para poder substituir, certo? E já a sinestesia, né, ela vai acontecer pela associação de sensações, né, por órgãos de sentido diferentes. Exemplo aqui, ó. Com aquele olhos frios, disse que não gostava mais da namorada, né? Quando a gente diz olhos frios, a gente está vendo aqui que a frieza, ela está associada ao tato e não à visão de fato. Olha aqui a imagem, ó. E foi então que ela me deu aquele olhar frio dela. Nossa, quanto tempo eu não ouvi alguém usar uma sinestesia. Não tinha nada a ver com sino, não. Era puro desprezo mesmo. Que, aliás, pareciam demais com esse olhar que você me vê agora. Já a última figura de linguagem, né, relacionada às palavras, né, figuras de palavra que a gente vai ver, é a perífrase, gente. A perífrase, né, ela vai ser a palavra, a expressão que ela vai ser usada para nomear um ser por meio de uma característica ou um fato que tornou célebre. Exemplo, e pode deixar esse guarda-chuva porque ali embaixo que é terra, que é a terra da garoa. Terra da Garoa, gente, é como é conhecida a cidade de São Paulo, que nem chama aqui como a Terra da Luz. A gente sabe que Terra da Luz é Fortaleza, certo? Então, ó, o rugido do rei das selvas é ouvido a uma distância de 8 quilômetros. Quem é o rei das selvas? O leão, então a gente já sabe, entendeu? Então é justamente isso, a perífrase é justamente para nomear um ser, alguma coisa, alguma característica, um fato que tornou célebre. Então, falar Terra da Garoa se referir a São Paulo. Falar a cidade da luz, Terra da Luz
A gente sabe que é Fortaleza, tá? Aqui, aliás, Terra da Luz, é porque Cidade da Luz mesmo é Paris. Terra da Luz, tá? Ou então, o rei de Roma, que a gente sabe que é Falcão, tá? Então, o príncipe dos poetas, que é conhecido Olavo Bilac, certo? Então, é justamente essa troca do seu nome que célebre por alguma coisa, tá? Então, gente, trouxe aula aqui bem resumido o conteúdo, tá? Sobre esses tipos aqui de figuras de linguagem, como a gente viu, que são chamadas... que são chamadas figuras de palavras ou semânticas, tá? Lembrando, meninos, tanto daqui de sala de aula, quanto do online, gente, esse conteúdo está na gramática nas páginas 433 até a 436. Então, revisem pela gramática também, tá? Vocês fizeram anotações, sugiro que vocês do online façam anotações no caderno, assim como os meninos aqui do presencial fizeram, certo? Então, revisem o conteúdo, estudem pela gramática também, tá? E como atividade, vocês vão fazer a página 436 e 437 até a quarta questão, certo? Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, me mandem uma mensagem no Google Classroom, que eu estarei respondendo vocês. E no mais, vou encerrando a aula por aqui, até a nossa próxima aula. Fiquem bem, tchau, tchau!